Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês e desde já eu peço que vocês prestem atenção, porque eu creio que ela vai falar tanto com vocês como falou comigo. Então, para começar, eu quero gerar aqui um questionamento. Você já colocou a sua esperança, a sua confiança em Jesus? Você já colocou ela hoje? Você já colocou ela ontem? Você já declarou: Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti 100%. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus e a minha confiança está em Ti e nada mais. Você tem feito isso ativamente, todos os dias, declarando e vivendo isso de forma ativa? Cuidado, é muito provável que se você não esteja fazendo isso, a sua confiança está indo para outro lugar, outro alguém, outra coisa. Pode ser você mesmo, pode ser que você esteja confiando nos seus braços, confiando naquilo que você é capaz de suportar, prover e realizar, ou confiando em outro alguém, um pai, uma mãe, um filho, um parente, um marido, uma esposa, ou algum órgão, algum governo, alguma coisa assim mais institucional. Talvez você esteja colocando a sua confiança. Do jeito que está o nosso Brasil hoje, quantidade de notícias que acontece, é até difícil colocar confiança no governo, no Estado, nos órgãos de competência legais, né? Mas existem aqueles que talvez estejam colocando sua confiança ali. E aqui vai minha advertência, minha súplica: cuidado. E se você está fazendo isso, você está sendo como aquele homem insensato da parábola de Jesus, que construiu sua casa na areia. Veio a chuva forte e aquela casa desmoronou. Mas Jesus faz uma apologia ao homem sensato ali, nessa analogia de que ele construiu a casa na rocha firme. Veio a chuva, veio o vento e aquilo não desmoronou. Ora, o que mais existe nessa vida e na outra, né? Que não seja tão firme como Jesus Cristo? Que mais que existe que seja mais firme, mais constante, mais fortalecido do que ele? Nada mais, eu já te adianto, nada mais. Então, se a sua fé não está 100% nele, sua confiança, sua esperança, né? Se você não está entregando suas preocupações, seus medos e ansiedades aos pés dele, é muito provável que você esteja sofrendo com medo excessivo, preocupação excessiva, ansiedade excessiva. Esse é o mal do século, não é mesmo? Então, continuando o texto aqui, já falamos sobre, né, que se você não fizer isso ativamente, é muito provável que você esteja vivendo dessa forma. Agora eu quero entrar um pouco no que a Bíblia diz sobre esse medo ou sobre essa confiança, tá? E antes de entrar nisso, eu quero dizer que recentemente eu casei e passei por uma situação especificamente voltada para esse texto. Então, está fresco na minha memória, eu vou conseguir compartilhar com vocês bem em cima disso. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o medo? O que ela diz sobre o medo? Bom, pesquisei e a frase não tenha medo ou não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Eu não contei, tá? Mas é o que a internet diz. Uma vez para cada dia do ano aparece não temas. E aí eu me deparei com um texto que eu achei contradizente com isso, eu achei um pouco contraditório, né? E não foi até eu entender, meditar, orar, buscar a ajuda do Espírito Santo para ter algum entendimento mais claro, que me veio essa mensagem que eu quero compartilhar. Em Mateus 10, 28, aparece assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu li isso e eu achei estranho, porque não tinha reparado antes, né, de ter uma situação assim, que Jesus está basicamente colocando o nosso foco de medo em algum lugar. Eu sempre tinha prestado atenção que era para a gente não ter medo, não ter medo, não tenha medo, confie no Senhor, não tenha medo. E eu não tinha parado para refletir que o medo está associado a uma certa confiança, uma certa priorização ou um foco. E deixa eu quebrar isso um pouco mais para vocês entenderem o que eu quero dizer. Primeiro vamos quebrar esse texto. Não tenham medo dos que matam o corpo.
mas não podem matar a alma. Jesus criou aqui nesse texto duas categorias. Uma mata o corpo e a alma, a outra mata só o corpo. Claramente Deus tem o poder de julgar e matar nosso corpo, tanto como a alma, e claramente todo o restante das nossas preocupações e medos nessa vida, nessa terra, eles têm um poder sobre nós, mas somente sobre o nosso corpo e não a alma. Então Jesus, ele não está dizendo para a gente viver aterrorizado, com medo de Deus, mas ele está criando uma lista de prioridade, onde ele colocou o primeiro lugar como antes tenham medo daquele que tem o poder de destruir sua alma. Ele colocou no item 1 e 2, ele colocou sobre o medo do corpo, né? O corpo perecer. Claro, a gente tem medo, somos humanos, situações vão gerar medo na gente, mas na lista de prioridade, nosso maior medo, né, nosso maior temor é para com aquele que tem poder sobre nossa alma. E aí eu refleti sobre isso. E a mensagem que eu quero dizer, e a advertência e súplica é: nós temos colocado o nosso medo na prioridade errada. E isso tem nos distanciado de Deus. É aí que está o perigo da coisa, né? Quando a gente coloca nosso medo em situações que o fundo do poço é perder o corpo, isso nos distancia de Deus. Isso tem ocupado a nossa mente, ocupado nossos pensamentos e tem nos distanciado de Deus. Então eu quero fazer um pedido para vocês hoje de a gente voltar a priorizar aquele que nos criou, aquele que tem o poder sobre nós, porque fazendo isso, colocando essa prioridade lá, essas outras coisas que ocupam tanto a nossa mente perdem o seu poder. E não é possível que num dia de 24 horas, onde 8 a 6 horas a gente dorme, então a gente tem ali cerca de 16 a 18 horas acordado. Não é possível que nessas 16, 8 horas acordado, a gente vai ficar ocupando tanto tempo com pensamentos de preocupação, de medo, de ansiedade, roubando nossa qualidade de vida, nosso tempo com família, nossa alegria. Não é possível, não é possível. E ainda quando dorme tem pesadelo, quando dorme acorda preocupado com crise de pânico, ansiedade. Não é possível que a gente vai viver assim, né? Eu não aceito isso na minha vida, na vida da minha família, na vida dos que eu amo e na vida de todos aqui que creem em Jesus. Não é possível que a gente vai viver dessa forma, né? E eu entendi nessa palavra que a gente precisa priorizar esse medo. Jesus, ele não está dizendo não tenha medo, seja apático, não tenha sentimento. Ele está criando uma lista de prioridade. Ele está dizendo, ei, seu medo está nas coisas que não têm tanta relevância. O fim delas é só a destruição do seu corpo. Relaxa. Mas olha aqui, olha esse medo aqui. Se você não priorizar esse, ele tem o poder sobre o seu corpo e a sua alma. Agora, uma vez que você controla isso daqui, não é que você controla, mas uma vez que você tem isso daqui firme em Jesus Cristo, né? Você sente que a sua alma está segura nele, seu corpo está seguro nele, todo o resto perde o seu poder, todo o resto perde o seu valor, a sua significância, né? E aí você vai conseguir, assim como Jesus, no meio de uma tempestade, que todos estavam desesperados, ele estava dormindo. Por quê? Porque a confiança dele não está no barco. A confiança dele não está na madeira ali que está segurando eles flutuando. Ele anda sobre as águas, né? E eu não queria deixar isso aqui místico, né? Longe da realidade, porque a gente, claramente, eu pelo menos não sei se eu vou andar sobre as águas nessa vida, ou se algum de nós um dia vai andar ainda nessa vida. Então eu não queria que fosse algo místico, mas realmente eu quero viver isso com Deus, né? De confiar nele plenamente. E eu te garanto, irmãos, que é possível. É difícil porque a nossa parte que a gente tem que fazer, que é entregar a ele todos os dias, ela requer constância, disciplina. E muitas vezes a gente toma de volta, a gente quer resolver, a gente acha que o nosso braço dá conta. E a gente sempre quebra a cara. E depois vai lá e tenta de novo e quebra a cara de novo. Então chega disso. Admite ao Senhor, Senhor, eu não consigo sem você. Senhor, eu dependo 100% de Ti. Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Senhor, a minha alegria não está em eu ter um emprego, em eu ter uma casa bonita, em eu ter um carro bonito.
Senhor, a minha dependência não está nessas coisas que têm poder sobre o meu corpo. A minha dependência está naquele que tem o poder sobre o meu corpo e alma. E não é uma relação de medo. Eu não queria sair daqui deixando esse tom de se relacione com Deus por medo de ser destruído. Não, não é isso. Mas é uma questão de prioridade na sua vida. E para retratar isso de forma mais clara, quero contar uma parábola. Eu ouvi recentemente daquele historiador, arqueólogo, Rodrigo Silva, não sei se vocês conhecem, mas eu vi essa parábola e ele estava dizendo de um homem que tinha cometido um crime grave e seria penalizado com a pena de morte. Mas a cidade se encheu de compaixão por aquele homem e solicitou ao governador que desse a carta de perdão para ele. Esse governador então escreveu a carta de perdão, colocou dentro de uma Bíblia e foi disfarçado ali de padre para falar com esse homem. Chegando lá, onde ele estava preso, esse homem rejeitou o padre, xingou, gritou com ele, ameaçou, dizendo que não queria nada com ele ali. E chegou a um ponto que o padre teve que ir embora. Poucos instantes depois, vem o carcereiro e fala: veja, você cometeu um erro terrível. Aquele homem que veio aqui, aquele padre, na verdade era o governador disfarçado. E dentro da Bíblia tinha a carta de perdão te liberando. No dia do julgamento desse homem, onde ele seria ali morto, ele diz, nas suas últimas palavras: eu serei morto daqui a pouco, mas não vai ser pelo que eu fiz, pelo erro que eu cometi. Vai ser pelo perdão que eu rejeitei. O que eu quero dizer com isso? Se a gente rejeitar as promessas de Deus, se a gente rejeitar uma vida voltada a Ele, a gente vai viver uma vida distante dEle. E uma vida distante dEle é frio, é escuro, nossos pensamentos nos consomem, nossas ansiedades nos corrompem, então quem tem ansiedade está longe de Jesus. Não, não é isso. Não é isso que eu quero dizer, não é isso que se trata desse texto. Mas colocando sua confiança no Senhor todos os dias, declarando isso, vivendo isso, se desapegando das coisas desse mundo que tem poder sobre o nosso corpo, a nossa perspectiva se volta para Ele e todas essas outras perdem o poder. Isso não faz com que eu trabalhe menos focado, com menos dedicação, com menos esforço. Pelo contrário, isso faz com que eu queira viver uma vida correta diante dEle, uma vida justa diante dEle, sendo bom, amando o próximo, me dedicando, permitindo que Ele me transforme. Isso faz com que eu prospere, porque eu quero ser alguém melhor. Mas não porque o meu objetivo é alcançar as coisas dessa vida por depender delas, por querer elas, porque elas me satisfazem. Veja, é uma questão de prioridade. Minha prioridade não está nessas coisas, está nele. Elas não têm poder sobre mim, elas não me consomem, pois eu estou ancorado nele. É isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu não estou dizendo que eu cheguei lá, que eu tô feito, Todos os dias de manhã eu preciso de novo entregar, de novo ir lá e falar: Senhor, novamente estou aqui te entregando, porque durante a noite eu tomei de volta, Mas essa constância, essa coisa aí, e vai ficando mais fácil. Então, esse é o vídeo, essa é a palavra. Eu advirto vocês de cuidado onde vocês priorizam o seu medo, onde vocês priorizam a sua confiança. E eu suplico que vocês busquem o Senhor, entreguem a Ele e não aceitem viver uma vida de medo, de ansiedade, paralisado. Cristo nos chamou para sermos fortes e corajosos nele, olhando para Ele. Se apeguem a Ele. Amém? Deus abençoe a todos.